Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos tendo mais uma oportunidade neste momento de estarmos ouvindo a palavra de Deus, que é algo mais precioso que um ser humano pode ter, a palavra de Deus. Amém? Sinta-se privilegiado de estar ouvindo a palavra verdadeira, a palavra nua e cru do nosso Senhor Jesus, onde nos ensina a sermos segundo a tua vontade. Amém? Em Marcos de número 3, que nós estaremos lendo agora neste momento, diz o seguinte: noutra ocasião ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos seus discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele lhe dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Cariotes, que o traiu. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou ao seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que o antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, e mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor, e eles lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, você vê que todo o tempo, em todos os momentos, tinha aquelas pessoas que estavam contra Jesus. Aqueles religiosos que eram cegos espiritualmente, era coração atrofiado. Jesus estava curando um homem que tinha a mão atrofiada, mas aqueles homens que tinham o coração atrofiado não estavam querendo a cura. Jesus ali curou um homem na frente dele.
E ele perguntou algo para aquelas pessoas: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Ele está dizendo: eu estou aqui para trazer o bem para vocês, eu estou aqui para salvar vocês, e vocês estão querendo aqui trazer o mal para as pessoas, vocês estão aqui para fazer as pessoas morrerem. E quando eles ouviam Jesus sendo ríspido, rígido no que ele estava dizendo, eles permaneciam em silêncio, pois eles sabiam que na verdade o que Jesus estava falando era correto. Mas é ali, Jesus, com a ira, que ele estava nervoso em relação a isso, com todos que estavam à sua volta, e ao mesmo tempo profundamente entristecido por causa dos corações atrofiados daqueles homens, ele disse para aquele homem que estava com a mão atrofiada: estenda a tua mão. Aquele homem estendeu, e naquele mesmo momento Jesus curou, ela foi totalmente restaurada. Então os fariseus saíram dali e começaram a conspirar junto com aquele outro povo, os herodianos, contra Jesus. Eles queriam fazer um ato para que pudesse pegar Jesus e matar Jesus. Olha a perversidade, olha a maldade que aqueles homens tinham no coração. E hoje, meus amados, por mais que nós vivemos num país livre, onde nós temos a total liberdade para falar de Deus, para falar de Jesus Cristo, mas ainda existem lugares no mundo, como China, entre outros países, que não é legalizado, não é um país livre para falar o que se pensa, para falar o que a palavra de Deus diz. Eles têm que cultuar ao Senhor em esconderijos, cultuar em subsolo, lugares, ruins. Mas se você for pesquisar, meus amados, onde tem mais povo de Deus fiel, são exatamente nesses lugares. Porque Deus sabe que aonde tem, onde tem esse esmagamento, onde que tem essa perseguição, é onde mais as pessoas dão valor ao Senhor. Por isso que Deus muitas das vezes nos ensina através da dor, porque é só na dor que nós realmente entendemos o propósito do que Deus quer para nós. Infelizmente é assim. Você pode pegar todos os contextos bíblicos, todas as passagens bíblicas, você pode ver que todas as vezes o povo realmente entendeu o que Deus queria ensinar através da dor. Quantas vezes o Senhor restaurava Jerusalém, e Jerusalém passava os anos, e eles se esqueciam da bondade do Senhor, se esquecia da presença de Deus e começava novamente a ter uma vida de pecado. E o Senhor novamente permitia que o mal assolasse a vida deles, a nação deles, eles eram cativos novamente, e posteriormente isso eles começavam a lembrar de Deus. E Deus se compadecia deles de novo, e curava e salvava eles novamente. Então nós vimos, meus amados, que o ser humano em si, pela sua natureza, ele é ruim, ele é maldoso. Por isso que eu e você somos convidados a viver em espírito e em verdade. Nós temos que adorar ao Senhor em espírito, porque Ele é espírito. E aqueles homens, eles não conseguiam ter um entendimento do que Jesus estava ensinando. Jesus estava trazendo ali para eles que Ele é o pão vivo da vida, Ele é a água, a fonte da água viva. A água que, se alguém tomar, nunca mais terá sede. Ele é o pão daquele que se alimentar nunca mais terá fome. Pois Ele é todas as coisas. E a gente vê, meus amados, que posterior ele sair daquele momento, daquele local, ele chamou seus discípulos e eles prepararam um barco pequeno para que evitassem que aquele povo comprimissem ele. Eram pessoas totalmente desesperadas à procura de um milagre, à procura de uma cura, de uma restauração, de uma libertação. As pessoas ficavam em desespero para alcançar isso em Jesus, pois sabia que Ele era, o Filho de Deus, Ele era alguém que era sobrenatural. Por mais que eles ainda não tinham total discernimento que Jesus Cristo é realmente o Messias, aquele esperado por muito tempo, ainda havia umas controvérsias dentro da mente daquele povo, mas eles sabiam que ele era um homem poderoso e eles estavam em desespero para alcançar aquilo que eles necessitavam. Então Jesus ali, posterior a isso, subiu ao monte e chamou ali os seus discípulos. Ele separou 12 homens, aonde ele constituiu por apóstolos, que esses apóstolos fossem enviados para pregar o evangelho para as pessoas. E concedeu autoridade a eles para que eles pudessem expulsar os demônios e curar as pessoas. E este era o mandamento, essa era a ordenança que Deus tinha através de Jesus Cristo para aquelas pessoas. E é a mesma que Deus tem para mim e para você. Ele nos constituiu como homem e mulher de Deus para pregarmos o evangelho, para expulsarmos os demônios, para curarmos as pessoas. Não é eu e você que tem o poder não é nosso, mas
Deus nos constitui como, né, homem e mulher de Deus para que pudéssemos usar este poder no nome de Jesus Cristo para realizar esses tais feitos. Eu e você, se nós buscarmos em Deus, meus amados, nós temos sim a condição e a autoridade de Jesus para fazer as mesmas coisas que Ele fez e coisas maiores, pois Ele venceu todas essas coisas e nos concedeu a graça e a permissão para fazer a mesma coisa. Ainda mais, Ele falou que eu e você temos condições de fazer coisas maiores, pois Ele nos deixa o Espírito Santo de Deus, o Espírito perfeito de excelência de Deus, para nos conduzir e fazer tais coisas. Amém? Então, meus amados, que eu e você possamos entender que uma casa dividida, como ele disse aqui embaixo, onde aqueles hipócritas estavam dizendo que Jesus atuava e fazia esses grandes feitos através de príncipe das trevas, coisas terríveis, e Jesus ali foi claramente, né, como uma espada de dois gumes que corta na ida e corta na volta, e disse claramente para eles: um reino não subsiste se estiver dividido. Um reino dividido, ele não poderá subsistir. Uma casa dividida contra si mesma também não poderá subsistir. Jesus está nos ensinando, meus amados. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não venhamos dividir as coisas dentro de nós. Não venhamos, sabe, ter uma mente dividida, ter um coração dividido, ter uma família dividida. Não. Vamos nos consertar. Eu, você, tua família, todos, meus amados, somos convidados ao Senhor para nos ajuntarmos, formarmos uma aliança, formarmos uma corrente forte, sem divisão. Nós não podemos ficar se dividindo entre nós mesmos, meus amados. É por isso que o mundo, muitas das vezes, está vencendo, muitas das vezes, as igrejas. Porque muitas das vezes a igreja está tendo divisão dentro de si. E quando uma igreja não tem a divisão dentro de si, ela é fortíssima, ela atua no mundo espiritual de uma forma sobrenatural, onde o inimigo não consegue tocar nela. Por isso que Deus está nos ensinando. Se nós formos unidos, nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Porque Deus é por nós, e quem será contra nós? Por isso, nós não venhamos ser divididos, meus amados, venhamos ser fortes, corajosos, venhamos ser humildes, vamos ser uma união, uma única união. Todos fundamentados na palavra de Deus, todos fundamentados na rocha que é Jesus Cristo. Sendo assim, eu e você, a nossa casa, a nossa igreja, nós iremos vencer todas as dificuldades e nós iremos pregar o Evangelho e sarar a nossa terra, sarar o nosso povo, sarar as famílias, trazer a vida e a vida em abundância para as pessoas. Amém? Que nós podemos meditar nessa palavra, que nós possamos entender que Jesus disse aqui no finzinho: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele olhou ali para quem estava sentado do lado dele e ele disse assim: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso é exatamente o que ele disse lá em João, na oração que ele faz para Deus: Pai, que eles sejam um como nós somos um. Que eles sejam um em nós. Meus amados, não existe divisão para Deus. Aquele que serve à vontade perfeita de Deus, este é irmão, este é irmã, este é a mãe, é uma família. Não existe divisão no reino de Deus. Tudo que é dividido pertence a Satanás. Aquilo que é unido pertence a Deus. Amém? Que nós possamos ser unidos numa só família com Deus. E Deus vai nos usar para levantar a nossa nação, para levantar o nosso povo e para ser uma nação vencedora. E que nós possamos levar para o mundo essa palavra verdadeira e genuína para curar a terra. Por mais que os dias são maus, os tempos são maus e cada dia vai ficar difícil ainda mais, mas nós, em união, fortalecidos na palavra de Deus, nós venceremos todas as coisas e ajudaremos ao nosso irmão, ao nosso próximo a vencer também. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja iluminado por essa palavra e que você possa meditar nela dia e de noite, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai testificar isso no seu coração. Então, meus amados, eu creio que você foi abençoado por essa palavra. Transmita isso ao seu próximo, compartilhe entre os seus irmãos, os seus amados, os seus familiares, para que todos sejam abençoados e tenham o mesmo pensamento, o pensamento que está fundamentado na palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e eu desejo ao teu coração que o Espírito Santo de Deus te conduza pelo caminho correto. Deus te abençoe.